Não tendo mais nada a tratar, passaremos agora ao tema livre. A vereadora Adélia está escrita por 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimo presidente, excelentíssima vereadora Selma, excelentíssimos vereadores, todos que acompanham essa sessão, funcionários dessa casa também. Primeiramente, dizer que no dia 7, dia da nossa independência, e que possamos renovar nesse dia 7 as nossas esperanças e fazer com que não seja só um dia 7 de setembro, mas uma data para que a nossa população possa se revigorar nos desafios que tem pela frente. Gostaria, nessa oportunidade, de ler a minha indicação 159/2016. Considerando que o maior programa habitacional do país, o Minha Casa Minha Vida, foi implantado pelo presidente Lula e dado sequência pela presidenta Dilma, considerando que o Minha Casa Minha Vida possibilitou que mais de 10 milhões de brasileiros, crianças, jovens e idosos, pudessem morar na sua casa própria, considerando que são moradias para famílias com renda até 10 salários mínimos, construídas em parceria com os estados, municípios e iniciativa privada, considerando que os números imensos, 4,25 milhões de unidades contratadas, sendo 2,4 milhões de unidades entregues em 5.300 municípios atendidos. Considerando que, ao final da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, serão 5,75 milhões de unidades contratadas, que beneficiarão cerca de 23 milhões de pessoas, considerando que o programa atende as famílias pelas faixas de renda e que famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos se encaixam na faixa de número 1 do programa, cuja premissa é que prefeituras subsidiem as moradias através da doação de terreno. E a empresa privada ou a entidade aprovada pelos agentes financeiros, que são a Caixa Federal e o Banco do Brasil, analisam e aprovam as construtoras que vão fazer as respectivas contratações. Considerando que o Ministério da Cidade é quem formata o programa de acordo com as faixas de renda das famílias brasileiras, sejam de 0 a 3, faixa 1, de 3 a 5, faixa 2, e maiores que 5, até 10 salários mínimos, faixa 3. Considerando que também é determinada pelo Ministério das Cidades a quantidade estimada para cada região do país e para cada sub-região, levando-se em conta a população, o déficit apresentado por cada município. Considerando que em nosso município temos menos de 50 mil habitantes e vimos que muitas famílias com renda até 3 salários mínimos puderam, nos últimos 8 anos, famílias com renda a partir de 3 salários mínimos puderam, nos últimos 8 anos, adquirir casas ou apartamentos através de financiamentos pelo Minha Casa Minha Vida, considerando que os atendidos, acima citados, no período referido acima, estão em casa ou apartamentos, unidades autônomas ou em condomínios novos, construídos pelo setor privado, na região do Marmeleiro, Recanto dos Eucaliptos, Jardim Vitória, Terra de São José e Reneville, principalmente. Considerando que isso impulsionou a economia local, gerou empregos e trouxe reflexos positivos para toda a comunidade, o que aconteceu também no país todo, principalmente nas regiões metropolitanas e grandes cidades. Considerando que, embora centenas de pessoas de Mairim que já foram atendida, mas ainda não se conseguiu atender a maior parte da demanda, que são as famílias de 0 a 3 salários mínimos, que ainda estão no aluguel ou morando junto com familiares. Considerando que, enquanto muitos países diminuíram os investimentos por conta da crise internacional, principalmente entre 2009 e 2014, o Brasil gerou novas oportunidades de desenvolvimento no setor da construção civil, para que a roda da economia continuasse a girar. Considerando que, de 2 anos para cá, o agravamento da crise internacional e com a maioria do Congresso que teve como alvo o ataque ao governo federal da presidenta Dilma, todos os programas não sofreram com corte de recursos. E o Minha Casa Minha Vida não foi exceção, o que é lamentável.
considerando que esses construtores do golpe sabem da importância do Minha Casa Minha Vida, mas para atingir seus objetivos vale tudo. E de um ano para cá, quando era esperado um ambiente de anticrise, pelo conjunto de regras do Minha Casa Minha Vida, para atender os municípios menores como o nosso, o Minha Casa Minha Vida 3, recentemente lançado, vem o golpe e o compasso de espera. Considerando que perseveraremos no direito à moradia e que dados importantes sobre o número de famílias que necessitam de moradia e respectivas rendas devem ser atualizados, bem como que se prepare as áreas públicas como as condições exigidas pelas Caixa Federal e Banco do Brasil, com redes de água, energia elétrica e demais estruturas necessárias. Considerando que, como já indiquei em outras oportunidades, e como está no Plano Municipal de Habitação, para habitação de interesse social temos 2 importantes áreas públicas, sendo uma situada ao lado do hospital, com frente para a Avenida Milton Cardoso Leite, e também a Glebacê do Jardim Cruzeiro, sem deixar de lembrar que agora a Justiça encerra o processo do trocadeiro, depois de décadas, e as áreas do referido parcelamento poderão receber conjunto habitacional. Considerando que a área pública citada acima, localizada ao lado da antiga BHM, tem aproximadamente 40 mil metros quadrados, e no passado foi doada a uma cooperativa que usou de má fé e, não tendo cumprido o objetivo da doação depois de anos, voltou para a área para o poder público. Considerando que são áreas excelentes para implantação de projetos habitacionais. Considerando que, enquanto se aguarda os encaminhamentos do Minha Casa Minha Vida 3 pelo Ministério das Cidades, penso que uma ação é a atualização dos dados de famílias por faixa de renda, que ainda necessitam de moradia a partir dos dados do Plano Municipal de Habitação. Considerando que a retomada do PAC-SECAP, construção de moradia de interesse social, que atenderá na primeira fase 19 famílias, aconteceu depois de vencidos todos os obstáculos desse processo, que teve inúmeros problemas. Considerando que as famílias estão esperançosas e com o início desse programa em 2007, já estavam em submoradias ou em barracos que, devido a fortes chuvas, ruíram, ou em locais precários que, infelizmente, continuam necessitando dessas habitações, considerando que já está na Câmara para aprovação ou rejeição o projeto de lei que autorizará o recurso para esse programa habitacional PAC-SECAP, e como as concessionárias de energia elétrica e de água são importantes para a implantação desses programas para famílias de baixa renda, com renda no cadastro único. Diante do exposto, indico ao chefe do Executivo que, nos termos regimentais, solicite a CPFL que atenda todas as unidades do PAC que está sendo construído pelo Rede Comunidade da CPFL, doando os postes de entrada de energia elétrica, bem como o posteamento dos trechos de rua, como forma de viabilizar tão importante programa. E indico que a Ceneaqua faça a extensão das redes de água e esgoto e doe todas as caixas de entrada de energia. 31 de agosto de 2016, vereadora Deia. No tempo que me resta, senhor presidente, quero registrar que o Instituto Federal de São Roque, se constituiu um movimento para que seja feita uma resistência à redução de recursos que o governo federal, através da PEC 241/2016, que está no Congresso, e que indica claramente redução de recursos para os cursos técnicos do Instituto Federal, bem como para os cursos de ensino superior daquela unidade, que atende inúmeros mairinquenses, além de jovens de toda a nossa região. Eu quero fazer o registro desse movimento, que se fortalece à medida que os jovens estão bastante preparados, estão entendendo muito bem o que essa PEC quer dizer, redução, tanto para a contratação de professores, tanto para os benefícios que eles têm lá, que inclusive bolsa, para moradia para aqueles que moram muito longe da unidade. Não é só aqui, mas nos 200 e tantos institutos federais que existem no Brasil e as dezenas que existem no estado de São Paulo, jovens que estudam nesses institutos estão se mobilizando e eles estão chamando um dos eventos do Instituto, que vai acontecer na próxima semana no município de São Roque.
E, claro, que vai contar com a nossa presença e nosso apoio, porque nós sabemos o quanto significa esse instituto. Lembrando que o mesmo instituto, no último sábado, realizou a sua primeira permanência no Horto Florestal, projeto totalmente gratuito, com bolsa para os estudantes, e os professores lá estiveram, e vão começar a fazer todo o levantamento da flora do Horto Florestal, sem custo nenhum. Então, daí a gente vê a importância do Instituto na nossa região. Estão realizando trabalho na Mata da Câmara, em São Roque, na Brasital, em São Roque, e agora no Horto Florestal de Mairim, que são professores, mestres e doutores, e alunos que estão lá para aprender e vão, no aprendizado, fazer todo o levantamento da flora daquele tão importante Horto Florestal, que é um parque municipal, aqui para a nossa cidade. Nós vimos que eles fizeram a limpeza de uma das casas lá do local, vão ajudar muito na biblioteca ambiental daquela casa, e eu tenho certeza que é um trabalho que vai perdurar por muitos anos, a menos que essa PEC que o governo federal enviou para o Congresso seja vitoriosa e corte recursos do Instituto, corte pernas do Instituto e outras coisas mais. Eu também aqui quero fazer o registro que, como falei na semana passada, como sempre sou muito otimista, mas o meu otimismo foi insuficiente, como de inúmeros brasileiros. A presidenta Dilma sofreu um impeachment injusto, não foi apontado crime, tanto é que 2 dias depois do que falaram que era crime da presidenta, aparece a lei sancionada pelo presidente, a 13.332, de 1º de setembro de 2016. O que ela fala? Que fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes desta lei, excluídas alterações decorrentes de créditos adicionais abertos ou reabertos, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta do superávit primário estabelecida para o exercício 2016 e sejam observados os dispositivos do parágrafo. Bom, isso, para quem nos ajudou a entender o que significa, foi para sustentar o processo de impeachment, já que não foi colocado que ela cometeu crime. Então, eles mudaram a lei para que a lei não pegue nem governadores e nem prefeitos que tinham feito a mesma operação, ou tinham tomado a mesma atitude. Então, a gente viu que pós-impeachment, fizeram a lei 13.332 para legitimar aquilo que não era legítimo. Eu continuo otimista. Penso que a população brasileira vai saber resistir. Não vão mexer no FGTS, não vão mexer na aposentadoria, não vão mexer nos nossos direitos. Mas fica aqui o aviso que está aí colocado para todos, né? Nós já vimos que, inclusive, muitos dos que estão no seguro e aguardando a aposentadoria, ou foram aposentados por invalidez, de 1900 e não sei o que até 2015, vão ser convocados pelo INSS para apresentar suas documentações, fazer novas perícias. Isso aí, muita gente, a gente sabe que já está ficando doente. Só de pensar nessa possibilidade. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que a gente lamentou muito a morte, por uma doença muito triste, de um funcionário da prefeitura que, por muitos anos, foi vigilante aqui